Oiê, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai e hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Ela veio aqui compartilhar a experiência dela. Leudes, muito obrigada por vir. Por gentileza, se apresente. Eu que agradeço por estar sendo convidada pelo Papo da Mai, mãe da minha netinha querida, Liz Estela, e estou muito feliz por estar aqui. Sou de Cuiabá, Mato Grosso, aquela terra quente. Nossa! Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a saída do filho de casa, porque todo mundo fala pra você como é ter filho, como tem que preocupar com isso, como não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ninguém te conta como é quando teu filho sai de casa. Bom, vamos começar do começo, né? Quando seu filho foi sair de casa, né? Como é que foi? Já vinha vindo uma conversa antes? Ah, mãe, vou ir ou não? Foi, eu vou. E fui. Olha, para falar a verdade, assim, nós tínhamos uma suspeita de que ele poderia sair para fora, né? Mas não tínhamos certeza, né? Então, foi uma coisa bem chocante para nós, né? Porque nós já, mamãe quer o filhinho perto, né? Qual mãe que não quer, né? Então, assim, foi diferente para mim, né? Como deve ter sido para outras mães também, né? Quando ele terminou e queria vir fazer o mestrado para cá, e foi tão rápido, né, que ele decidiu, porque estava previsto, mas a gente não estava com aquela convicção que ia, né, que vinha. Aí, de repente, né, deu certo dele vir fazer o mestrado e a gente ficou na saudade, né? Acontece, né? Sim. Mas, assim, no caso dele, saiu de casa pra procurar o seu próprio caminho, né? Foi fazer um mestrado, hoje ele tá fazendo doutorado. Então, assim, imagino que só orgulho, né? Apesar da saudade, muito orgulho, né? Sim, muito orgulho, porque, assim, o objetivo dele está sendo concluído. E a gente só tem que ficar feliz, né? Foi um baque tudo, mas a gente vai, assim, se adaptando, né? Não acostuma ficar longe de filho. Sempre tem um aperto, né? Mas a gente vai se adaptando ao dia a dia. Hoje, as coisas assim estão bem mais fáceis. Você pega o celular, você conversa com ele, né? De vídeo, Por chamada de vídeo, né? Isso. Nesse ponto a tecnologia ajudou bastante, Sim. né? Acaba aproximando, porque, vamos lá, ali em 2010, que nem é tanto tempo atrás assim, a gente não tinha essa possibilidade, né? Então, eu fico feliz por ele estar aqui, né? Por ele estar concluindo, né, o sonho dele, né? E assim, né? Foi difícil, tanto para mim como a minha família, porque nós éramos todos, né? Um apegado no outro, somos. Aí sai um da família, né? Mas a gente vai conseguindo, né? Mas assim, você esperava por esse momento da saída de casa, como foi, para ir para outro estado, para ir para fazer um mestrado, ou você imaginava que ele só ia sair de casa para ir para se casar ou construir mesmo a sua própria casa ali em Cuiabá, né, no caso? Sim, eu imaginava ele como lá na família, né? Casa, permanece por ali. Na minha família somos muito unidos. Lá, a casa eu acho que tem umas 15 peças, se não me engano, né? E o quintal é muito grande, quintal cuiabano, quintal mato-grossense, tem coqueiro, tem bicho, né? Tem frutas, né? Frutas lá no quintal. Então, a gente sempre ficou junto, né? O espaço era muito grande. Então, eu imaginava assim, um casamento, se não ficasse ali, mas por ali, por perto, né? Mãe, vou almoçar aí na casa da senhora, fica aquela coisa, né? De ir no final de semana ir na casa visitar, aquela coisa toda que a gente sabe. Porque lá no Mato Grosso, a gente gosta muito de fazer churrasco de domingo. A gente é fã de churrasco. Vocês acham que vocês de São Paulo gostam de churrasco? Vocês não conhecem o povo de Mato Grosso, entendeu? E quando ele saiu de perto, fiquei muito, muito assim, falando, bom, né, eu só tenho ele de filho, tenho mais uma menina também, mas que saiu de perto foi ele, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, né? Falei, bom, ele saiu por um objetivo bom, mas a saudade, como eu falei, fica, né? Não tem jeito. Você gosta de uma pessoa, você quer ela perto de você. Quando foi o momento que você percebeu, não, ele vai embora mesmo? Foi quando ele estava terminando a faculdade, né? Que daí chegou a oportunidade deles vir para cá
fazer mestrado. Um curso que eles fizeram, um concurso que entre na faculdade, né? Eles fizeram o processo seletivo para entrar no mestrado, né? E ele tirou, acho que foi o segundo lugar, e o primeiro foi o amigo dele, o Sete, que também veio para cá. Sim. Né? Aí, a partir daquele momento, eu falei, bom, agora acho que ele vai, né? Até porque tiveram que correr com tudo, né? Vou dar uma explicadinha aqui. Basicamente, né, ele entrou no processo de solicitação seletivo para realizar um mestrado aqui em São Carlos. Ele foi aprovado, e ele foi aprovado antes mesmo de concluir a sua graduação. Faltava ali finalizar um semestre e tudo mais. Inclusive, ele formou numa colação de grau especial, né? Justamente para conseguir atender aos prazos da universidade aqui. E ele poder ingressar no mestrado e não perder essa oportunidade, né? Que, queira ou não, um mestrado numa UFSCar da vida é bom pro currículo, né? O contratante olha e fala assim, fez UFSCar, o negócio é bom aqui. Mas aí depois, né, ele vai ir. Como é que foi o processo para você, assim, entre o período de ele realmente vai e agora vamos organizar e mexer para ele ir? Como é que foi esse meio de campo? Foi muito dolorido, né? Porque foi uma correria. Os documentos, o processo dele passava a fazer a colação de grau, tudo, né? Inclusive, na colação de grau dele, não foi especial, assim. Não foi para família. Não foi aberto ao público. Foi só 1, 2 pessoas convidadas, né? E ele me chamou. Então, eu chorei muito lá na frente, né? Porque eu falei, aí, meu filho tá indo embora, ficando longe da mamãe. E, assim, mas depois eu saí de lá, assim, né? Torcendo por ele, né? Torcendo, como torço por ele. Porque, afinal, é o curso natural da vida, né? A gente que é mãe, a gente quer botar os filhos debaixo da asa, sim, queremos, mas a gente sabe que, na verdade, cada um vai viver a sua vida, a sua maneira e fazer o que quiser com a sua vida, né? Então, é foda. Exatamente. É foda. É difícil. Eu acho que é o jeito mais fácil de resumir. É foda. E aí, depois, né, porque teve o processo de mudar, ele veio, né? Se eu não me engano, ele veio de ônibus, não foi? Que a primeira vez que ele veio, ele veio de avião. Não, ele veio de avião, fez a matrícula, voltou. Isso. E aí, depois da mudança mesmo, ele veio de ônibus, né? Eu preocupada, né? Pela primeira vez ele sair de perto, né? Eu falei, como é que pode ser, né? Onde que ele vai ficar? Primeira vez que vai morar sozinho. Sozinho. Uma experiência nova para todo mundo, né? Sim. E aí, depois que ele foi embora, como é que você ficou? Eu sei que você ficou triste. Vamos lá. Beleza. Mas além, né, do sentimento, da falta, da saudade, o que mais aconteceu, né? Sua rotina mudou? Teve muitas diferenças ou não? Só seguiu o fluxo? Não, teve bastante mudança, porque eu tinha deixado o carro com ele, né? E aí ele ia para a faculdade, voltava, e eu tive que deixar o carro ali na garagem, porque eu não sabia dirigir, né? Aí eu tirei minha carteira, mas aí eu emprestei o carro, levei multa, e sempre eu olhava ali e falava, meu filho tivesse aqui, tava com o carro. Aí eu até falei para ele, você quer levar o carro? Não, mãe, não vou levar o carro não, deixou. Então, foi umas coisas assim que a gente teve que ir adaptando, né? E na época, né, também, um exemplo para ficar mais claro, era ele que dirigia para ir no mercado, para levar na igreja, para todos os lugares, era ele que levava você. E aí, o que você começou a fazer? Uber? Olha, eu acho que naquela época não tinha Uber ainda. Tinha? Já tinha? Já tinha. Então eu ainda fiquei ainda com a minha sobrinha, né? Porque todo mundo mora lá dentro, né? Aí ela ficou dirigindo para mim, todos os lugares que eu ia, ela me levava. Mas aí a gente sempre lembrava, né? E ali, como é que ele tá lá sem o carro? Será que tá tudo certo lá? Se tá, né, se adaptando a ônibus? Então, assim, lá em casa foi adaptação, assim, devagar, né? A Laura, que é minha sobrinha, começou a fazer o papel do meu filho, né? De ir levar, de fazer as coisas, né? Mas aí você também falou que você tem a outra filha, né? Que é a Maria Fernanda. E ela também saiu de casa já, né? Mas ela saiu de casa pra ficar na mesma cidade. Sim. E essa saída, como é que foi? Essa foi dolorida. Por ser menina, né? Ela começou a faculdade, aí já começou a namorar um rapaz.
Aí, de repente, começou a não vir. Ah, mãe, eu tô aqui na casa de fulano, eu tô aqui. Ah, tá bom. Foi até que, mãe, eu vou morar aqui. Ah, meu Deus, né? Foi mais um, né? Falei, bom, por aqui tá por perto, né? Mais fácil, né? No entanto, que a gente conseguiu trazer ela para casa, ali perto de nós, ali no bairro mesmo, né? Conseguimos uma casa, ela tá lá. Mas nós somos assim, né? Tá todo mundo um ligado no outro e sempre juntos, né? Sim. E qual que foi a grande diferença que você percebeu entre os dois? O momento de saída dele e o momento de saída dela de casa? Bom, o dela... Foi gradual, né? Foi. O dela, assim, a gente esperava que ela ia sair mais tarde, que ela ia sair assim, mãe, vamos preparar um casamento, mas hoje não tem mais isso, né? Hoje a pessoa, vou lá e vou morar com fulano e pronto, né? Mas a gente sempre pensa, né? Não, vamos fazer tudo devagar, né? O dela foi muito rápido. O do Lucas, a gente já teve essa convicção, essa conversa, né? Que ele poderia sair de lá, né? Ele já tinha falado do desejo de fazer o mestrado, já era uma coisa que era avisada, né? Sim. Você só esperava que fosse lá. Então, foi assim, né? A dele foi mais ou menos planejada, né? Mas a dela não. A dela pegou nós assim, né? Mas foi susto? Foi. Mas ela tá por perto, né? Tá lá perto de casa. E existe algum lugar na sua casa que, por exemplo, que era o quarto dela ou o quarto dele que você ressignificou, né? Que você mudou de função ou tá lá do mesmo jeitinho? Não, eu mudei tudo. Mudei onde era o quarto dele, a sala que ele ficava, porque ele ali não tem jeito, porque ele adorava jogar videogame, né? Gosta até hoje, inclusive. Então, aquele cantinho ali eu lembro, assim, eu olho e falo, nossa, como o tempo passou, né? E o violão, né, também, toca um pouco, canta, né, vem de uma família de músicos, e ficou. Quando eu olho o violão também, tem violão lá, eu olho, nossa, o Lucas, né, fazia tudo isso, agora é só saudade, mas a gente mudou tudo lá, né? Sim. Só esse cantinho que ainda ficou da televisão com o PlayStation, né? O cantinho da TV e do videogame é sagrado, entendeu? Ninguém mexe. No entanto que quando ele vai pra lá, tá lá guardado o videogame dele. Aí ele arma lá, fica jogando, até os meninos também, né? E aqui ele tem também, né? Quando ele vai, já tem outro lá. E esse processo, né, quando você, por exemplo, no momento que eles não estão, obviamente, né, porque eles ficam, o Lucas mora longe, né, mora em outro estado, e a Maria fica aí, tem a vida dela, faculdade, um namoro e tudo mais. Você ainda tem o hábito, por exemplo, de fazer comidas que eles gostam, essas coisas assim, no dia a dia, ou é só quando eles vão? Não, tem umas coisas especiais, assim, que é só quando eles vão, né? Mas o resto, assim, no dia a dia é comum, né? Aqui lá também o pessoal já está acostumado à rotina, né? Da comida, né? Ainda ficou o pessoal lá, minha sobrinha, meu sobrinho. Então, a gente ainda faz, assim, mas as coisas especiais que eles gostavam... Aí, quando ele chega, é isso aqui que eles gostam, vou fazer. Carne com banana verde. Carne com banana verde, abóbora cabotião, peixe frito. O outro é o muxica de pintado. A gente come mal no Mato Grosso, viu? Come tão mal no Mato Grosso. Costela com mandioca no fogão de lenha. Delícia. E aí, depois, né, que teve aquele período de ausência que faz mais falta. E depois da rotina do dia a dia, teve em algum momento específico que até hoje você sente falta? Sim. Ele era muito meu companheiro. Então, nas horas difíceis que eu passo, eu lembro dele muito, porque ele sentava do meu lado e mesmo que ele fosse mais criança, né, agora mais adulto, mas ele tinha, assim, uma experiência, assim, assim, na cabeça dele, o espírito dele, sabe? Conseguia me acalmar, conseguia me transmitir coisa boa. Então, eu sinto falta disso. Eu sinto muita falta disso. Quando ele ficava comigo e me dava conselhos até. Mas depois de passar desse primeiro momento aí de tristeza, de sentimento de solidão, abandono, que a gente sabe que não é a verdade, mas ele aparece por aí, né?
Você se sentiu mais sozinha ou mais livre? Depois do período da tristeza? Depois. Bom, não, mais livre não, porque eu sempre tive, assim, minha liberdade, né? Ele sempre, nunca se opôs, né, à minha vida particular, né? No entanto que ele sempre me ajudava, né? A minha rotina continua a mesma. E, assim, a Laura, que eu tenho, que é minha sobrinha, tem a Lara, ainda tem uma renquinha lá em casa, né? Então, é muito divertido, porque todo mundo, um problema do outro, assim, todo mundo quer dar palpite, todo mundo conversa, todo mundo, sabe? É todo mundo Todo mundo se ligado. envolve, né? Todo mundo se envolve. E, então, a gente continua do mesmo jeito, né? Tendo esse calor humano lá dentro, né? Da minha Sim. casa. Graças a Deus. E pra você, qual foi o sentimento mais difícil de administrar nesse processo? Esse momento, assim, mais difícil foi que eu achava que ele não ia voltar para casa, né? Não, eu nunca vi ele voltando, né? Vai voltar para Cuiabá, né? Então, assim, para mim, tá sendo novidade. E o que te ajudou, assim, a lidar melhor com a saudade? Foi a música, a igreja, né? Porque eu venho de família de músicos. Meu pai era músico cuiabano, né? Foi o primeiro taxista em Cuiabá, primeiro carro importado. Nós temos uma história ali, né? Tradicional. E eu fiz parte de muitas coisas tradicionais, de folclore, das coisas cuiabanas que tinham, né? Na música lá, Rasqueado Cuiabano é um tema é uma música que é regional, né? Siriri, cururu, é umas coisas regionais que tem lá. Então, É patrimônio cultural do Mato isso. Grosso, de Cuiabá, Mato Grosso. E eu fazia parte de um grupo que sempre estava fazendo programas de televisão, a gente gravava, a gente cantava. E eu também participava de bandas, né? Toquei muito tempo à noite, né? E a música me fez, né? Deixar mais calma, né? A saudade, né? Entendi. E hoje não, hoje eu sou do louvor da igreja e faço parte de uma coisa totalmente diferente, né? Que é o louvor. Mas continuo na música, né? Que é louvando ao Senhor. No final das contas, a música acabou sendo aí o seu ponto para te ajudar a acalmar teu coração com essa distância, né? E você sente que a comunicação de vocês mudou depois que ele saiu de casa? Mudou bastante, porque a rotina dele de trabalho, de estudo, da família, né? Então, ficou muito assim, difícil, né? Porque quando ele tá sem trabalhar, nada, ele tá com a família, e aí tá descansando. Então, a gente fala pouco, mas a gente se fala, né? Como quando não fala, vem pra cá. Acontece. É. E, assim, vocês têm um combinado de se falar para se comunicar ou não? Deu vontade, mando mensagem, ligo. Não, a gente não tem nada assim. De repente bate a saudade, eu ligo, né? Ou então eu passo o WhatsApp, tô com saudade. Oh, não esquece de mim não, né? Aí a gente se fala na hora que dá. Mas não tem nada combinado, porque nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Impressionante, combinado nunca funciona, né? Toda vez que acontece um negócio, aí quando só flui, o negócio vai. É verdade. E como foi pra você assistir a vida do seu filho à distância? Sabe, ele tomando as próprias decisões. E assim, obviamente a gente não concorda com todas as decisões que os nossos filhos tomam. Eu fiquei surpresa, né? Porque a gente tem o filho da gente assim, né? Ai, será que ele vai dar conta? Ai, será que ele vai fazer as coisas certas, né? Um menino, saiu de casa um menino, né? Hoje é um homem, né? Então, tinha todas essas dúvidas no meu coração, né? E deu tudo certo. Acabou que ele continuou a vida dele, melhor ainda, né? Desfechou, porque assim, foi difícil para mim entrar nessa era da modernidade, né? Celular, as coisas, né? Para eles não, para eles as coisas tudo fluiu mais rápido, né? Mas eu só tenho, assim, a ficar surpresa por cada etapa da vida dele. Eu só agradeço. Que bom que você
consegue acompanhar e ser feliz pelo seu filho à distância, né? Com as escolhas dele. E assim, é um desejo, e aí eu posso falar, enquanto mãe, eu desejo é que nossos filhos sejam felizes, fiquem bem, saudáveis, que conquistem tudo que eles desejam, né? A gente não quer que o nosso filho ficar lá sonhando com uma coisa que não vai acontecer, que ele não vai conseguir realizar. Então, é muito importante, né, ter essa satisfação, né, enquanto mãe. É muito bom, né? Sim. Essa sensação. E você sente que o vínculo de vocês mudou? Ele tá mais maduro? Ele tá mais... Tá diferente de alguma maneira? Sim, ele ficou mais adulto, né? Porque o que saiu de lá foi um menino, cheio de esperanças, cheio de sonhos, né? Hoje ele tá mais maduro nas coisas que ele tá fazendo, nas coisas que ele vai fazer, né? Antes ainda tinha aquela dúvida na cabeça dele, né? E hoje não. Hoje as coisas estão melhor, muito melhor para ele, graças a Deus. E tem algo que você faria diferente? Sabe? Do processo? Alguma coisa você faria diferente? Bom, fazer diferente, acho que não, mas a única coisa assim que eu pensei na época, né, quando ele veio, que ele veio sozinho, eu fiquei com medo. São Paulo, né, mesmo que fosse interior, mas na minha cabeça São Paulo era aquele tumulto, aquela coisa que sempre passa na televisão, né? Ninguém vê como eu vi, como eu senti aqui, que eu tava já assim querendo vir com ele. Justamente por causa da situação, de não conhecer, de achar que São Paulo era violento, tem todo lugar é violento, né? Mas a mídia faz tanta propaganda, tanta coisa, né, na televisão, que naquela época eu falei, meu Deus, meu filho, né? Meu filho é negro e eu fiquei com medo do racismo, eu queria estar perto para proteger. Então, eu nessa época eu senti que poderia ter feito, né? Vindo com ele, ficado uma semana para ficar aliviada da minha cabeça, porque eu pensava totalmente diferente. E hoje eu vi que não é nada daquilo. Né? Inclusive, São Carlos é uma cidade mais tranquila que Cuiabá. Tem um índice menor de violência, tem menos trânsito, tem um monte de coisa que aqui é melhor que Cuiabá. Sim. E aí, depois, né, desse período que o ninho ficou vazio, né, que não tinha, seus filhos, né, foram, cada um seguir seu rumo, você sente que você se redescobriu, que você, ou não, você só seguiu o fluxo, como é que foi? Bom, eu segui a vida, né? Porque, assim, a gente tem várias etapas da vida, né? Uma que você tá feliz, a outra que você tá preocupada, né? A outra que você entra novas pessoas na sua vida, é uma fase de adaptação, né? E eu só fui seguindo o que tinha para mim, né? E me adaptando, né? Mas Sim. deu certo. Né, nesse período, a Leudes, ela se casou, né? Casei. Conheceu um parceiro, se casou, né? Infelizmente, ele já faleceu por uma fatalidade aí, mas você seguiu a vida, né? Você seguiu a sua vida, porque acontece muito das mães que elas param para criar os filhos e depois que o filho vai embora, elas não sabem o que elas fazem. E é muito perigoso isso, né? Porque, assim, não me entenda mal, eu não sei como é que é ter um ninho vazio, porque meu ninho ainda não tá vazio. Mas eu imagino que o sentimento não é agradável, né? E é difícil você falar assim, ok, não posso ficar só olhando aqui porque ele foi embora. Eu preciso olhar para as outras coisas além do meu filho foi embora, né? Tem pessoas que precisam de ajudas, né? De ajuda para se encontrar de novo, né? Porque a vida foi ali. Aqui a vida era ali, o filho era ali, né? Era tudo certinho. Mas, assim, eu já tenho uma outra cabeça, né? Então, foi mais fácil para mim. Mas tem pessoas que eu vejo que entram em depressão, que começam a tomar medicamentos, né? É muito difícil. Nossa, o conselho que eu dou é para seguir em frente, pegar com Deus, né? E ver que o filho da gente está tendo o melhor, né? Se sai para uma coisa dessa aí, fazer um mestrado, fazer uma outra vida, né? É bem assim, significativo para nós, né? Mas eu deixo um conselho aqui. Vamos seguir a vida, né?
Até porque a nossa vida não é os nossos filhos, né? Eles são parte muito importante, beleza, continua sendo, não vai deixar nunca de ser, mas eles têm que ter a consciência de que eles não são a nossa vida, né? Porque, queira ou não, né? Quando a gente tá... Se você não lembra, seu filho está mais ou menos grande, sim... A gente passou muito tempo, né? Carregou o filho no ventre, conferiu aquela vida estava vivo. É uma nova vida, não é a nossa vida e a gente também não é a vida dele. Sim. São duas vidas diferentes, goste a gente ou não. A gente pode ficar perto, se abraçar, se amar, né? Manter esse contato próximo, essa questão de ir final de semana na casa da família, estar sempre próximo, sempre em contato é muito importante, obviamente. Mas saber fazer essa separação, né? Onde a vida do filho não é a vida da mãe ou do pai, né? Ele precisa... Somos pessoas independentes uma da outra, né? Então é complexo esse sentimento. Não é fácil lidar com ele. É o fluxo natural da vida, né? Sim. A gente vai lutar contra a natureza? Não. Não, exato. E aí, como pra você sente que o fato de você... fazer as coisas que você gosta, né? Perseguir os seus desejos, suas vontades, né? Seus sonhos, porque você tem sonhos ainda, né? Sim. Todo mundo tem sonhos e vamos seguir sonhando, que é importante. Olha o meu sonho, meu filho ir pra lá. E continuar, né? Continuar a viver minha vida, né? E ele a vida dele, né? Mas eu sempre pensei, que sonho esse meu filho vir, né? Vamos ver, né? Deus é quem sabe das coisas, né? E você sente que você passou a olhar mais pra você do que pros outros depois da saída deles de casa ou não? Você sente que você continua do mesmo jeito, só mudou os outros? Olha, eu continuo do mesmo jeito, né? Os outros acho que mudou. Pra mim mudou, porque acho que meu mundo era ali do meu filho, né? Então eu não conseguia ver outras coisas do lado, assim, né? Mudou bastante as outras pessoas, mudou. Né, esse de mudou que eu perguntei é uma questão de, por exemplo, não, eu cuidava disso pro meu filho, aí meu filho saiu de casa, agora eu faço isso pra tal pessoa. É o mesmo ato de cuidar, mas você direcionou pra outra pessoa. Ah, sim, foi. A mesma coisa. A família é grande, né? Então, continua sendo a mesma coisa. Agora, você falou que permanece mais ou menos a mesma coisa, mas teve algo que mudou ou não? Não, mudou só ele mesmo, né, que ficou distante e tudo, mas, assim, lá na minha vida não mudou, só mudou as coisas, assim, como um casamento, né, que aconteceu na minha vida, e eu perdi o meu marido recentemente, tem 4 meses, e eu, assim, né, senti muito, porque era uma etapa da minha vida, assim, que estava mudando completamente, né? E aí, voltou de novo, né, a minha rotina. Eu já estava transformando em outra rotina, casada, tudo mais. Voltou de novo a mesma rotina e vida que segue, vai. Todo mundo se encaixa, né? Você estava mudando para uma coisa que você estava gostando. E aí, do nada... Você voltou pro que era seguro, porque você conhecia e se sentia confortável de certa maneira também, né? Sim. Voltei porque eu acho assim, que se acontecer alguma coisa e você tem a oportunidade de voltar para fazer melhor ou para continuar a sua vida numa outra rotina ou a mesma rotina, o que seja melhor para sua vida, né? O meu marido, eu amo ele demais até hoje, no entanto que eu não tirei nem aliança, né? Continuo casada, né? Ele faleceu, é uma pessoa muito boa na minha vida, né? Eu só tenho que agradecer tudo que ele fez de bom na minha vida. Mas, assim, a gente tem a convicção de que nós temos que continuar, né? Sim. Ou lá ou aqui, a vida ainda tem que ser continuamente... não pode parar, né? Não pode parar, adequada a você, né? Você tem que se adequar às situações. É difícil, mas a gente vai dando um jeitinho, devagarzinho, e tudo se encaixa. E nós somos seres humanos que eles se adaptam, né? O ser humano, ele é um animal
A gente é um animal Sim. que se adapta muito bem, né? Então, assim, tanto é que tem pessoas que vivem em lugares extremamente frios, pessoas que vivem em lugares extremamente quentes. No final das contas, a gente se organizou para conseguir viver daquele jeito. Então, o fluxo natural é a gente se adaptar mesmo, né? E procurar o conforto, o jeito que a gente consegue lidar melhor, né? Sim. Tem alguma coisa que você deixou de fazer enquanto seus filhos estavam em casa e agora você se permitiu realizar ou não? Você sempre fez tudo que você queria fazer? Não, é como eu falei, eu sempre fiz tudo, porque eu sempre conversava com ele, meu filho, uma situação assim, porque eu tive namorados, né, antes do casamento. E assim, sempre perguntava, meu filho, o que você acha? Eu tô morando com tal pessoa, assim. E sempre foi aberto o nosso relacionamento de conversa de mãe e filho, né? Então, nunca deixei de fazer nada por causa dele. Sempre foi as coisas assim, muito bem explicadas. Graças a Deus, né? Inclusive, é muito importante. Fica a dica. Abra o diálogo com o teu filho. Sobre absolutamente tudo. Ah, mas ele é pequeno, ele não vai entender. Ele entende. Tá? Ele entende. A minha filha tem 2 anos. 2. E, por exemplo, ela foi pra festa de Halloween da escolinha. Antes de ir, eu falei, filha, vamos tomar banho? Não quero tomar banho. Não, mó griteiro. Aí eu fui e falei assim, filha, aqui é a roupa que você vai vestir pra festa da escola, uma roupa de aranha, toda bonitinha, brilho, caça, não sei o quê. Aí ela viu a aranha, aranha! Eu falei assim, vamos tomar banho pra vestir a roupa da aranha. Ela foi linda e plena pro banheiro, feliz e falando, aranha! Esperando o momento que ela ia vestir a roupa da aranha. Então, eles entendem. Se você explica, se você conversa... Obviamente, se você tem uma criança de 3 anos, você precisa falar com uma didática para uma criança de 3 anos. É muito diferente da comunicação que eu tenho com os meus filhos que são adolescentes. Mas é muito necessário abrir esse diálogo, você conversar com o teu filho para entender o que está acontecendo com ele. Porque pode não ser uma coisa tão pequena, assim. Quantas crianças a gente não descobre que passou por abuso que vai descobrir na escola, porque na escola tem um diálogo acerca disso? Quantas crianças a gente não descobre que tá passando por várias coisas, porque alguém foi lá, explicou pra ela que o que ela tava passando não era certo, e aí ela finalmente abriu a boca pra falar que ela tava passando por alguma coisa que não era legal. Então, o diálogo é extremamente importante pras nossas crianças, pra protegê-las e para torná-las seres humanos melhores, porque elas precisam entender como é que o mundo funciona. E se a gente quer que o mundo seja melhor, a gente precisa educar pessoas melhores. Sim. Essa menina, a Maria Fernanda, que é minha filha, ela foi adotada, que a mãe dela era minha amiga, a mãe dela faleceu. E ela foi muito criança, ela foi bebê de 7 meses que ela tinha, né? Ela ficou lá comigo, com a minha irmã. Então, desde o começo, nós tivemos essa conversa com ela, né? De que era ela nossa filha, mas que ela tinha uma mãe que já tinha falecido, que, infelizmente, né? Ela tinha que ter alguém cuidando dela, né? Não deixar. Infelizmente, a mãe dela tinha falecido, né? Mas esse processo que ela tem uma avó, outra avó, que ela tem outro irmão. Então, foi muito, assim, bom para nós, porque hoje nós temos uma comunicação boa. Nunca nós escondemos. A pessoa falava assim, vocês não podem falar. Não, a gente contou para ela, porque não tem nada que encoberto. Todo mundo, uma hora, chega e você acaba sabendo da verdade por bocas estranhas. Então, é muito bom que você chegue e converse com seu filho, nem que doa, nem que seja uma coisa assim que ele não vai gostar, né? Ele pode ter a ideia dele, a conversa dele. E a situação pode ser desconfortável pro filho e pra você também. Que a gente, não é porque a gente é adulto que a gente deixou de ter momentos que se sentem desconfortáveis com determinados assuntos. Sim. Não acaba. Então, eu acho que esse é muito válido as pessoas terem esse relacionamento com o filho. Ter o diálogo, né? Saber conversar. De conversar. Então, é muito necessário. Mas a gente tá chegando nos minutinhos finais. Hoje, né, minha última pergunta seria: que dicas você daria para as pessoas que estão prestes a passar por esse momento ou estão passando por esse momento que o ninho tá ficando vazio? Bom, a dica que eu dou é que as pessoas entendam, né, que filho a gente cria, a gente educa, a gente mostra o caminho.
E aí a gente espera que eles sejam um espelho da gente, né? Que siga a vida, que seja correto, que seja uma pessoa decente, mas que vai doer, né? Pra gente, né? Tá largando de mão, assim, dele tá longe e a gente tá nessa distância. E eu peço, assim, que todo mundo faça esse tipo de escolha, né? De deixar o filho ir e continue amando, continue ligando, perguntando como que vai a vida. Conselhos bons a gente dá, né? Até hoje a gente sabe como conversar com o filho da gente, né? Então eu peço que seja feito assim, que todos dêem o melhor de conselho para o filho, mas deixa ele seguir a vida dele, porque a gente também seguiu a nossa, né? As pessoas precisam seguir a própria vida também, né? Sim. Não dá pra você viver o resto aí, no caso de uma pessoa que é mãe, pai e tal, viver o resto da vida em prol de outra pessoa, né? Porque eu não sei você, mas eu tenho vários sonhos pra realizar. Inclusive que esse podcast seja conhecido, entendeu? A gente trabalha pra isso, mas a gente tem coisas a realizar, né? A nossa maior realização, por mais que os nossos filhos sejam super importantes, e sim, são criá-los e tudo mais, é uma grande realização, eles não são nas nossas únicas realizações, né? A vida passa muito rápido, né? Tanto para mim como para... Hoje eu tô aqui conversando, amanhã não sei, né? São tudo plano de Deus. E que seja realizada a vida dos nossos filhos também, porque o mundo tá aí, né? Então a gente só tem que agradecer e pedir a Deus por eles, né? E é confiar no seu filho, né? Na sua determinação. Confiar na educação que você deu pra ele também, né? Exatamente. Porque a criança, quando o filho sai de casa, subentende-se que ele já tá aí numa idade, né? Seus 18 anos pra frente. Tem situações que é diferente, né? O filho sai de uma forma tão brusca, né? Assim, sem expectativa nenhuma, né, que está acontecendo por aí. Mesmo assim, o conselho é orar, pedir a Deus, né, porque nada é impossível para Deus. Se tem pessoas que estão sofrendo muito com o filho lá fora, fazendo coisa errada, né, que a gente só quer o bem do filho da gente. Que orem a Deus, que peçam a Deus, que continue com essa força, porque nada na vida é por acaso, né? Tudo acontece de acordo com a situação. Então eu agradeço tudo a Deus e vamos agarrar com Ele, é o Senhor. Bom, e a minha última pergunta, né, seria: você acha que tem um jeito ideal dessa saída acontecer ou não? Não tem. Dessa saída dos filhos? De casa? Não tem uma coisa ideal, porque você sempre quer o melhor para o seu filho, mas é como eu acabei de falar, tem situações que não tem jeito. Não tem jeito, né? E acontece, né? E assim, só um adendo, eu acho que assim, e aí eu tô me incluindo nesse bolo, tá, gente? Eu acho que falta muita maturidade para muitas pessoas quando o assunto é os filhos, porque eu já falei aqui, já falei várias vezes e vou falar de novo. As crianças são folhas em branco. Elas absorvem o que a gente dá para elas. Então, assim, se o seu filho tá saindo de casa e você tá com tanto medo assim da saída dele, você tá com medo da saída dele ou da orientação duvidosa que você deu? Né? Porque, afinal de contas, o teu filho, ele é teu espelho. Não é que ele é teu espelho, né? Mas ele aprende com você. Ele enxergou você, ele te admirou uma vida inteira, né? Porque os filhos têm aquele negócio de a mãe é super-heroína, o pai é um super-herói, sabe? Aquela coisa fantasiosa. A gente sabe disso. A gente viveu isso e hoje não vive mais. Mas as crianças geralmente têm isso, né? Sim. E aí, quando as crianças... criança, né? Que já não é mais tão criança assim, sai de casa, a gente tem que confiar na orientação que a gente deu pra eles, né? O que a gente ensinou, os valores, o caráter... as coisas, as questões éticas, o que a gente ensinou e o que a gente passou pra frente, né? Eu não confesso, eu tenho muitas dúvidas com relação à minha orientação duvidosa que eu dei pros meus filhos. Mas hoje eu falo assim, eu tive uma criação, eu não concordei com algumas coisas da minha criação, acho que não foram positivas, e tem coisas da minha criação que eu achei que foram muito positivas. Então, eu tentei replicar aquilo que eu achei positivo e tentei mudar aquilo que eu não achava positivo.
devo ter cometido algumas falhas no caminho, todo mundo comete, somos seres humanos e tá tudo bem. E agora lidar com as 2 pessoas que estão saindo da minha casa, entendeu? Com consciência própria, fazendo as próprias escolhas. E é isso. Inclusive, foi a escolha dele sair da minha casa e morar com o pai, né? Mas é isso. Estamos no fim. Leudes, queria muito agradecer por você ter vindo, né? Ter compartilhado sua experiência. Mas deixa uma mensagem para seus filhos, né? Que eles vão poder estar assistindo. Já tão grande, conseguem escutar a mensagem, né? Bom, a mensagem que eu falo, né? Sigam sua vida com respeito, educação, amor, né? E não esqueça da mamãe, né? A mamãezinha tá aqui. E eu deixo, assim, um abraço, um beijo para todos os 2, né? Que são, assim, pessoas que a gente nunca vai esquecer. São filhos, é para sempre, né? Pais separados, tudo, mas filhos são filhos. E eu deixo aqui meu carinho, meu amor, tá? Um beijão para vocês 2 aí. Bom, gente, chegamos ao final deste episódio. Quero agradecer muito, né, a Leudes por ter vindo, compartilhar sua experiência, né, falado um pouquinho aí da história de vocês. Né, eu sei que não é um lugar, às vezes, muito legal de se mexer, né, traz muitos sentimentos. Então, muito obrigada mesmo por você compartilhar. Olha, eu quero agradecer, Mai, tá? Estou muito feliz, né? Eu me senti muito importante, né? Por ser entrevistada. E, assim, dizer que ela é uma mãezona. Nossa, os meninos dela é tudo, assim, criado com muita educação, muito respeito. Então, eu estou muito feliz dela ser mãe da minha neta. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por tudo, viu, Mai? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Não se esqueça de curtir esse podcast, se inscrever no canal, se você gostou desse conteúdo. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Então é isso, ficamos por aqui. Beijo!